Olá, quero saudar você com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com você mais uma pérola do meu coração para o seu coração. Você já parou para pensar sobre as crianças? Ao longo da história da humanidade, as crianças elas vêm passando por muitas dificuldades. E as pessoas que são os responsáveis para protegê-las, para discipliná-las, corrigi-las com amor, como a palavra nos orienta, onde estão essas pessoas? Como estão agindo essas pessoas? Quais são as coisas que estão ocupando o lugar destas pessoas? Como está sendo essas mudanças? O que está acontecendo com essas pessoas que é para proteger as crianças? Ou será que o conceito mudou? As propostas mudaram? Existem outras propostas aí no social, na cultura? Quais são as influências? E onde está a palavra sagrada? Qual é o lugar que ela está ocupando? Você já parou para pensar sobre isto? É muito importante, porque quando a gente vai ler aqui no livro de Lucas, o capítulo 18 de Lucas e o versículo 15 ao 17. Diz assim, ó: E traziam-lhe também crianças para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Tocar no sentido de abençoar. Jesus abençoava as crianças. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Olha só que palavra tão forte, que palavra poderosa. Jesus ele sempre está orientando o cuidado com os pequeninos, a dificuldade que as pessoas tiveram de levar até aquelas crianças, o tamanho das crianças, as faixas etárias de idade delas, as fragilidades que as crianças têm em relação ao desafio de deslocamento, lugares quentes, lugares pedregosos. Enfim, alguém teve um cuidado de levar essas crianças até Jesus, porque sabia que Jesus é o abençoador. Jesus é o homem que transforma vidas e futuro também. Mas, a princípio, houve um certo impedimento ou uma tentativa de impedimento de levar aquelas crianças até Jesus. Quais são os impedimentos de hoje que às vezes colocamos? Em vez de sermos discípulos, em vez de sermos servos, em vez de sermos cuidadores responsáveis, estamos sendo realmente responsáveis? Estamos realmente disciplinando da maneira que Jesus nos deixou o ensino? Ou será que estamos nos distraindo com tantas coisas que estão acontecendo e estamos deixando em perigo quem depende de nós, quem depende do nosso olhar, do nosso cuidado, da nossa disciplina? Hoje são oferecidas muitas propostas na questão da educação. Hoje vemos muitas informações, o excesso de informações, que não trazem, às vezes, conhecimento, mas sim um acúmulo inchado de informações que só fazem pesar. Talvez você não concorde comigo, mas pare e pense. Quais são os pontos que eu preciso observar em relação à educação dos pequeninos, à relação da educação dos adolescentes? Adolescentes já são outras fases de idade, é outro nível de faixa etária. Um nível onde ele nem é adulto nem é criança, ele está em um momento ali de transição e é um processo todo para tornar em uma vida adulta no futuro breve. Mas o que você está fazendo? Qual é a forma que você está cuidando do teu solo? Qual é a forma que você está semeando essas sementes para serem colhidas no amanhã? A vida dessas crianças, a vulnerabilidade hoje, ela não está só fora, ela está dentro de casa e às vezes à distância de um palmo da criança para o objeto que está nas suas mãos. Você já parou para pensar sobre isto? Jesus abençoou as crianças. Como estão sendo abençoadas as crianças de hoje? Você ora com a tua criança antes dela dormir? Ou ela tem sonos perturbadores e você pode dizer assim, não, isso é dengo, isso é manha, isso é porque ela passa o dia todinho assistindo esses desenhos ou jogando. Mas por que ela passa o dia assim, quando não está na escola?
Será que não é necessário rever essa rotina da criança e refazer com ela uma rotina saudável? Como seria uma rotina saudável? Não serei eu aqui que vou estar pontuando, mas a proposta aqui é trazer pontos onde você pode parar, pensar e adequar dentro de uma realidade que vai ser tão respeitosa como também saudável para você, para o ambiente e principalmente também para os pequeninos. Porque tudo o que fazemos vamos ser cobrados. Então, se Jesus chegasse hoje para você, pai, para você, mãe, para você, cuidador da criança, para você também que é educador da criança, você que às vezes é um professor de escola dominical, se Jesus chegasse hoje para você e dissesse assim: eu quero ver a mão de vocês, eu quero ter acesso agora diretamente e revelar para vocês o coração de vocês, quem se permitiria? E ele dissesse assim: eu vou cobrar hoje de vocês tudo que vocês fizeram em relação aos pequeninos. Isso ia trazer uma inquietação para você? Ia trazer uma leveza para o seu coração? Como você se sentiria? Reflita sobre isto. Reflita sobre isto. Ah, mas eu sofri muito na minha infância, as crianças hoje é moleza. Não é disto que eu estou falando. A proposta aqui não é esta. A proposta aqui é o cuidado com uma responsabilidade que precisamos dobrá-la em relação a certos pontos que antes não era perigo. Por quê? Porque as redes sociais, poucas pessoas tinham acesso. Era ainda uma fase de desenvolvimento, era uma fase que era novidade, porém com certas limitações. Hoje as coisas estão mais abrangentes em relação ao acesso aos meios de comunicação. Então, você percebe que a atenção também tem que ser outras e dobradas? Por quê? Porque nem sempre o abusador, nem sempre a pessoa que se aproveita da realidade ou da fragilidade, ela está em contato físico. Às vezes está, às vezes não. Por quê? Porque hoje existem também abusadores que estão atrás de uma tela. Você percebe? Quando você era criança, não existia essa tela com esse perigo. Hoje existe. Então, é necessário também que muitas pessoas que ainda estão achando que está tudo bem, talvez não esteja tão bem. Para, observa e tome atitudes para salvar a sua vida e a vida dos pequeninos hoje, não deixe para amanhã.